Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias, para acompanharem a leitura do texto de hoje, em João, no capítulo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 até 17. Nós ainda estamos num mês em que está viva ainda a mensagem e todos os acontecimentos da Páscoa. E por isso, ainda hoje cantamos um hino que dizia ressurgiu, não é? Cristo já ressuscitou, aleluia. Aleluia mesmo, porque nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus vivo. E esta mensagem da Páscoa é permanente, não é só para o mês de abril ou o mês de março, no mês em que se celebra a Páscoa. É para todos os meses, porque nós estamos aqui é para celebrar o Cristo ressuscitado. Aliás, a razão pela qual nós nos reunimos a um domingo é porque é o primeiro dia da semana que celebra a ressurreição de Jesus. E às vezes dizemos que estamos a viver o fim de semana. Nós estamos a viver o princípio da semana, porque amanhã que dia é? Segunda, portanto é segunda-feira, é o segundo dia da semana, e como diz a Bíblia, hoje é o primeiro dia, e o primeiro dia para começar louvando e exaltando a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele faz e vai fazer, porque nós queremos num Deus vivo, um Deus vivo. E este Deus vivo é um Deus que nos tem revelado o seu amor. Por isso o tema deste mês é baseado em João capítulo 15, particularmente no versículo 13, que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Este é o amor maior. E eu hoje gostaria de falar sobre isto mesmo, sobre o amor maior. E amor maior não há. Amor maior não há. O nosso tema de hoje, ou o tema da nossa mensagem é amor maior não há. E aqui vamos ler os versículos 12 até ao versículo 17 e vamos ver que tipo de amor é este amor maior. Diz a palavra de Deus assim: o meu mandamento é este, é Jesus quem está a falar. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nosso texto começa com o mandamento, termina com o mandamento. Um novo mandamento, o meu mandamento é este, disse Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E termina precisamente assim: eu mando, eu ordeno, e é Jesus quem está a falar, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto não é apenas o mandamento, mas é também como pôr em prática esse mandamento. Porque logo no versículo 12, o Senhor diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Irmãos, o amor é uma palavra que tem perdido força. A palavra amor. Aliás, como muitas outras palavras, os homens usam, gastam e desgastam. E a palavra amor perdeu muita força. Nós temos na Bíblia, e principalmente 3 palavras no grego que podem
ser traduzidas por amor em português. Uma delas é a palavra eros. Fala-nos de um amor sensual, um amor mais erótico, de onde vem a palavra erótico, um amor mais carnal. Fala-nos também a Bíblia numa outra palavra, que é a palavra filéu, que tem mais a ver com a amizade, tem mais a ver com a fraternidade. Dessa palavra derivam palavras como, por exemplo, filosofia. Sofia significa conhecimento, e o filo é o amigo do conhecimento. Mas há uma palavra que domina todas as outras e que a Bíblia aqui nos apresenta, que é a palavra ágape. É o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor que dá. Não é o amor que procura para si, mas é o amor que procura para os outros. Foi com esse amor que Deus nos amou. É com esse amor que nos devemos amar uns aos outros. Esse é o amor que está na base de todos os outros. E às vezes, quando dizemos as palavras, convém até pensar na sua origem, para perceber o que é que elas mesmo querem dizer. Jesus diz-nos aqui neste texto que o amor é um mandamento. Um mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. O amor, meus irmãos, não é uma opção. O amor não é sentimento. Porque às vezes nós ouvimos pessoas dizerem: eu gostava muito de amar aquela pessoa, mas eu não sinto nada. Não tem que sentir, tem que obedecer. Porque o amor é um mandamento. E é prático. É prático. O amor é algo que Deus exige de cada um dos seus filhos. Nós não temos que estar à espera de sentir para obedecer. É uma exigência de Deus. Nós não temos que estar à espera de oportunidade para que as situações mudem ou as circunstâncias mudem para depois amar. Amar é obediência. Obediência ao mandamento de Deus. Não amar, se amar é obediência, não amar é desobediência. E desobediência é pecado. Então, quando eu digo, eu não consigo amar, sabem o que eu estou a dizer? Eu consigo continuar a pecar. Não amar é pecado. E não há desculpa para nós não amarmos. Deus diz na sua palavra, em Romanos capítulo 5 e no versículo 5, que Deus colocou o seu amor no nosso coração. Porque o amor não parte de nós. A capacidade de amar também não. Ela vem de Deus. Romanos 5:5 diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Por isso, amar é fruto do Espírito. E é interessante que lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, quando Paulo nos apresenta o fruto do Espírito, a primeira palavra que lá está é: o fruto do Espírito é amor. Depois vem a alegria, a paz. A primeira é amor. Então, meus irmãos, um crente que não ama é um crente que só tem nome. Mas segundo aquilo que a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 4, e no versículo 7 a 8, não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus sabe que Deus é amor. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E por isso mesmo eu peço aos irmãos que leiam o versículo de 1 João, capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8. E fica bem claro na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos ensina, que, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ágape, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda aí em 1 João capítulo 2, agora um pouco mais atrás, nos versículos 3 ao versículo 6, é-nos ensinado o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, o mandamento é amarmos uns aos outros, não é? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, repara agora, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Por isso é que Jesus diz lá em João, o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. O crente que não ama, o crente que continua a dizer, mas eu não sou capaz de amar, então é um crente que não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus, não tem um relacionamento assim tão bom como pensa com o seu Deus, porque Deus é amor. E não sou eu que digo, é a palavra. E depois nós vemos em João, voltando a João, que para além do mandamento, do amor ser um mandamento, é-nos apresentado também ali em João que Jesus é o padrão desse mandamento, é o exemplo, é o paradigma, é aquele para quem nós devemos olhar e devemos imitar. Já dissemos isto aqui algumas vezes, mas reparem o que é que Jesus disse lá. Ele frisa, amai-vos uns aos outros. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Mas logo a seguir Jesus diz, assim como eu vos amei. Isto significa que o amor que nós devemos ter uns para com os outros deve ser da mesma maneira, deve ser igual, deve ser como Jesus amou. Assim como eu vos amei. É por isso que, quando vos falei de sermos imitadores de Deus, aqui há uns domingos atrás, em Efésios capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E depois diz o versículo 2 de Efésios 5, e andai em amor. Somos filhos amados e devemos ser irmãos amados e amorosos, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o mandamento de Deus. E o padrão é do mais excelente que há. O exemplo é do mais elevado que há. Por isso é que o versículo 13 diz, ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Este é o padrão mais elevado. É interessante que quando a igreja de Corinto discutia dons, talentos, cargos, de uma forma muito carnal, o apóstolo Paulo dá ensinamentos sobre os dons, como a igreja deve relacionar-se. E depois, no capítulo 12, ele termina no versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E depois começa o capítulo 13, e o versículo 1, e ele diz, o quê? O capítulo 13 fala sobre o quê? Sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tina. Isso significa o quê? Era só blá, 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 barulho, nada mais. No versículo 2 ele diz, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, isso nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso nada valia. Porque o caminho mais excelente é o amor. Podemos fazer tudo isso sem amor.
Podemos servir a Deus sem amor. Podemos ajudar um outro, o próximo, sem amor. Há muitas pessoas que o fazem. Deixa contribuir aqui para esta instituição, que é para depois ter um abatimento no IRS. Não é por amor, é por interesse. Outros fazem-no. Deixa-me ser bonzinho e mostrar aqui o meu amor para que todos gostem de mim. É possível fazer coisas sem amar. Mas é impossível amar sem fazer coisas pelo outro. Porque o amor nos constrange. O amor nos move. Esse é o caminho mais excelente. E o amor mais excelente é realmente este amor de Deus. Por isso o capítulo 13 termina lá no versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. A maior de todas é o amor. E este grande amor que nós devemos ter, a qual nós devemos obedecer, é um amor a ser imitado. Assim como eu vos amei. E como é que Ele nos amou? Como é que Jesus nos amou? O que é que nós podemos aprender aqui deste texto de João 15, quando o Senhor nos fala do seu amor? A primeira coisa que Ele diz aí é que Ele deu a vida pelos seus amigos. Deu a vida pelos seus amigos. Em João 3,16, muitos conhecem esse versículo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, entregou o seu Filho para ser sacrificado, deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, é interessante, Jesus diz aqui: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Nós talvez tenhamos essa capacidade de dar a nossa vida por um amigo, por um irmão. Mas o exemplo isto é o que o mundo aceita. E Jesus disse: olha, a maior prova de amor é dar a vida pelos amigos. Mas sabem o que é que Jesus fez? E Ele tinha dito antes: como eu vos amei. E como é que Ele nos amou? Ele deu a vida pelos seus inimigos. Jesus deu a vida pelos seus inimigos. Ele tem o amor maior, porque Jesus superou este mandamento. Foi para além deste mandamento. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, inimigos de Deus. Ainda estávamos de costas viradas para Deus. Ainda não queríamos nada com Deus. E Ele amava-nos. E amou. E deu o seu Filho. Ele estava na cruz. Os seus inimigos estavam a crucificá-lo, a cuspir-lhe na cara. Disse que tinha sede e deram-lhe vinagre. Espetaram a lança. Puseram-lhe a coroa de espinhos. Escorria sangue. E a morte na cruz era a morte mais dolorosa. E o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Ele amou os seus inimigos. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos amei. Então não é só os amigos, é os inimigos. Somos nós capazes de amar desta forma? De obedecer a este mandamento assim? Orar como Jesus orou pelos seus inimigos? Perdoar aos nossos amigos, aos nossos irmãos? E já nem estou a dizer aos nossos inimigos. Eu só estou a ficar no mínimo, mas o padrão é alto. Pensa bem, tem alguma ofensa contra alguém? Já perdoou? Obedecendo ao mandamento do amor como Cristo nos amou? Tem alguém que acha que não tolera, é um inimigo seu, é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhe? É capaz de dar a sua vida por essa pessoa como Ele deu por nós? Oremos ao Senhor pedindo que Ele nos dê realmente esta força vinda dEle, encha com o seu Espírito para que possamos pôr em prática esse amor que já está em nós. É só uma questão de pôr em prática, de obedecer. Amor é mandamento, portanto, amor é para ser obedecido. Também, o versículo continua dizendo assim:
Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele tinha dito antes, vós sereis meus amigos, fazendo aquilo que eu vos mando. E o que é que Jesus nos está aqui a ensinar sobre o amor? O que é que de prático está aqui a ser dito? Se amar, por um lado, é dar a vida, é entregarmos-nos, é dar de nós aos outros. E dar a vida não quer dizer que tenha que morrer numa cruz, não quer dizer que tenha que... é dar o seu tempo, é dar as suas palavras de conforto, de consolo, é dar-se pelos outros. Como aqueles irmãos na Ucrânia, abriram as suas casas para receber outros irmãos. Deram. Mas por outro lado é também amar, é também ter um relacionamento de confiança e de partilha. É ter um relacionamento de confiança e de partilha. Jesus fala aqui entre a diferença entre o escravo e o amigo. O Senhor diz ao escravo, faz. E o escravo obedece. Não pergunta nem porquê, não pergunta para quê, não faz perguntas. O escravo obedece. E o senhor do escravo não tem que dizer ao escravo porque é que lhe está a dar aquela ordem. Mas o relacionamento de Jesus, apesar de nós sermos escravos, porque a palavra servo aí é a palavra escravo no original, apesar de ele ser o Senhor e nós os servos, ele fala connosco, ele compartilha connosco. Ele falou com os seus discípulos. A sua relação com os seus discípulos foi de amigo. Ele explicou, ele anunciou o que é que ia acontecer. Ele chamou-os, o Senhor chamou os seus servos, venham orar comigo, porque eu estou a passar mal. Jesus passou mal. Ele diz, eu estou com temor. O cálice que se aproxima é doloroso. Orai por mim, orai comigo. Eles adormeceram, os amigos. Como nós dizemos aqui em Portugal, os amigos de Peniche, não é? Não sei porquê de Peniche, mas pronto, cuidado, as pessoas de Peniche que perdoem, não é? Mas é aqueles amigos da ocasião. Mas Jesus, no relacionamento que teve com os seus filhos, com os seus servos, com os seus seguidores, com os seus discípulos, foi amigo. Jesus disse aos seus discípulos e partilhou com eles o que ele sentia, a vontade que ele tinha, os planos, tudo isso, tudo o que tinha recebido do Pai, ele partilhou, diz lá, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Este é o amor. Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Quando eu estava a meditar nesta passagem, eu estava a meditar na nossa igreja. Estava a pensar na nossa igreja. Nós estamos muito longe de obedecer a este mandamento. Nós temos medo uns dos outros. Nós não partilhamos as nossas dúvidas, as nossas ânsias. Muitas vezes nem oramos juntos, pedindo, estou com esta dificuldade, estou com esta dúvida, estou com esta luta. Já imaginaram que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, teve a humildade de dizer aos seus discípulos, ele podia pensar, eu não vou dizer nada porque senão eles pensam que eu sou um fraco. Mas eles são meus amigos. Eu amo-os como meus amigos. Então, olha, venham cá. Orem por mim, porque o tempo que se aproxima vai ser muito difícil e eu não sei se vou aguentar. Não foi por estas palavras, mas era isto que Jesus estava a dizer. Às vezes eu, irmãos, como pastor, digo assim, eu até podia partilhar, mas depois pensam que eu sou um pastor fraco, é melhor não dizer nada. Mas muitas vezes eu estou a precisar. Orem comigo, orem por mim. E os irmãos também. Mas isto é o quê? E a ausência disto é a falta dele. No amor não há temor, diz a palavra de Deus. E nós temos que ter a certeza que nos amamos uns aos outros com este amor excelente, com este amor maior, como o Senhor nos amou a nós. É triste não sermos capazes de obedecer a este amor.
Porque com o amigo há partilha, há confiança, há desabafo, há explicações. E Jesus fez tudo isso. E Ele mostrou então que, para além de ser um mandamento, amor é também um relacionamento. Um relacionamento de partilha, de confiança. E esta segunda característica que Jesus aponta no seu exemplo de amar, que ele manda, que Ele ordena, era também para que cada um de nós o faça assim. Uma igreja só é uma igreja obediente. Um cristão só é um cristão obediente ao mandamento do amor quando é capaz de viver assim este amor. Mas mais, olhando para o texto e para a continuação do texto, nós vamos ver que Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Uma terceira característica dos amigos que amam com o verdadeiro amor ao exemplo de Jesus é a capacidade de investirmos no crescimento espiritual dos outros. O que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer que Ele amou, está a dizer para nos amarmos como Ele amou, e está a dizer que porque Ele nos amou, Ele nos escolheu para darmos fruto. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos dar um fruto permanente, ou seja, um fruto que fica, uma vida frutífera. Ele chamou os discípulos e disse aos seus discípulos e deixou para nós, logo no início deste capítulo 15, eu sou a videira, vós as varas. Não foi? Meu Pai é o lavrador. E então, pegando nessa analogia, ele vai nos ensinar o seguinte, versículo 4 do capítulo 15. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. O Senhor Jesus investiu nos seus discípulos com um propósito. Era que eles tivessem fruto e fruto abundante, fruto permanente. No fundo, o que está aqui a dizer, Ele investiu nos seus amigos para que eles brilhassem. Acabámos de cantar uma música que diz brilha Jesus, não é? Para que eles brilhassem, para que eles tivessem sucesso. Nós gostamos mais destas palavras, não é? Mas a verdade é fruto. Um fruto que não é aquele fruto que a gente às vezes compra no supermercado, quando chega a casa já está podre. É aquele fruto que a gente compra lá no mercado de São Domingos, que dura uma semana. É um fruto que permanece. Jesus chamou os seus discípulos, e é interessante que Jesus chamou pessoas que talvez ninguém chamava. Ele escolheu pessoas que talvez ninguém escolhesse. Ele escolheu o precipitado Pedro, o inseguro Pedro. Um homem cheio de altos e baixos. Pedro foi aquele que caminhou sobre as águas, mas a seguir teve medo e ia-se afundando. Não foi? Pedro foi aquele que estava disposto a dar a vida por Jesus e logo a seguir negou 3 vezes. Pedro foi aquele que foi à casa de Cornélio falar do Evangelho, mas depois teve medo quando os judeus vinham de Jerusalém e deixou de ir à casa dos gentios. Pedro era uma pessoa muito insegura, muito precipitada, muito emotivo. Respondia logo e depois devia ter pensado primeiro. Jesus podia ter dito assim, bem, Pedro não vai fazer parte da minha equipa, não vou colaborar com ele, porque isto só vai estragar tudo. Vai estragar tudo. Não, ele disse, olha, eu escolhi Pedro para ele dar fruto e fruto permanente. Por isso ele investiu na vida de Pedro. Ele chamou Simão, o Zelota. Sabem que os Zelotas eram um grupo revolucionário no tempo de Jesus. Andavam sempre com facas, com espadas, e à primeira oportunidade de apanhar um romano, cortavam-lhe o pescoço, não é? Eram os Zelotas, revolucionários, brigadas vermelhas. E Jesus chamou Pedro, vou escolher um zelota e vou investir na vida dele, porque eu amo este homem e ele vai ser
um pacificador, vai ser um proclamador da paz. E escolheu. Jesus até escolheu o apóstolo Paulo, que nós podíamos chamar de o anticristo daquela época. Porque ele andava a meter os crentes na prisão, mas eu escolhi-te, Paulo, para seres um vaso de bênção entre os gentios. No início estavam com medo dele. Será que ele vem aqui para matar ou vem aqui? Mas ele foi para levar o amor de Cristo. E reparem, e foi o apóstolo Paulo que escreveu 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Foi ele que escreveu um dos mais belos poemas do amor, este anticristo. Jesus investiu na vida dele. Ele escolheu para darem fruto, um fruto que não apodrecesse, mas um fruto que permanecesse, fruto bom. Isto é prova de amor. Obedecer ao amor, a este mandamento, meus irmãos, é sermos capazes também de investir, de dar oportunidade aos nossos irmãos, aos nossos amigos, para que eles brilhem. Às vezes nós queremos é sermos nós a brilhar. Ponham-se aí atrás que eu é que apareço. Eu é que sou. O Senhor disse, aquele que quiser ser o último, será o primeiro. Mas aquele que quiser ser o primeiro, será o último. Amar é levantar, é ajudar, é trazer. Vamos, vou-te ajudar, vou estar contigo. Se caíres, eu levanto-te. Se eu cair, espero que tu me levantes também. E estamos assim, isso é amor. É investir no crescimento espiritual do outro. Se nós estamos a obedecer este mandamento de Jesus, isto quer dizer que nós estamos a investir em alguém. O meu tempo, a minha vida, os meus dons, eu estou a investi-los no crescimento de outra pessoa. Eu pergunto, irmão, irmã, pensa agora, os teus dons, o teu tempo, a tua vida, os teus talentos, tu estás a investir na vida de quem? Tu estás a trabalhar com quem? Para que esse quem, não é? Para que esse alguém também dê fruto. Ou tens medo que ele dê fruto e depois tu desapareças? João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça em relação a Jesus. E isto é amor. Isto é amor. Finalmente, e para terminar, irmãos, continuando, diz o versículo assim, para que o vosso fruto permaneça, estou a ler o versículo 16 de João 15, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amigo, amar, como Jesus amou, é sustentar os outros em oração. É orarmos uns pelos outros. Jesus está presente nas nossas orações, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Em Romanos 8, no versículo 32 a 34, nós encontramos Paulo a ensinar-nos sobre a oração. Nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de aflição, ele diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, com Jesus, todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, diz no versículo 33 de Romanos 8. É Deus quem os justifica. E logo no 34 diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e depois diz assim, e também intercede por nós. Jesus ama-nos ao ponto de estar lá, no trono do Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós, sustentando-nos com os seus pedidos, com a sua intervenção, podíamos dizer, com as suas orações. Amar é isto. Amar é orarmos uns pelos outros. Amar é orar uns pelos outros. É por isso, irmãos, que quando nós temos reuniões de oração à segunda, à quarta, a obediência ao amor de Deus era estar presente para orarmos uns pelos outros. Porque uma das características do amor é sustentar o nosso irmão, sustentar o nosso próximo, até o nosso inimigo, em oração.
Depois de tudo isto que Jesus disse, ele termina relembrando. Versículo 17. Isto vos mando. Isto tudo que eu acabei de dizer. E que vos ameis uns aos outros. Este amor, em termos práticos, é darmos a vida pelos outros. É termos relacionamentos de confiança e de partilha. É investirmos no crescimento espiritual. É sustentar-nos em oração. É estarmos presentes na vida do nosso irmão, não por bisbilhotice ou por cuscovelhice, ou, como dizem nossos irmãos brasileiros, por fofoquice, mas estarmos presentes na vida dos nossos irmãos por amor, para estar ao lado deles e viver com eles, para que eles possam crescer. Foi assim que Jesus nos amou. É assim que nos devemos amar. É esta oração que nós devemos fazer. Que o Senhor trabalhe em nós. Nos dê realmente um coração igual ao dele, para que possamos viver como ele viveu também e assim honrarmos o nome do nosso Deus. Amém.